Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Alexandre Santi. Hoje, dia 4 de setembro de 2025, né, uma ótima tarde. Né? Hoje eu vou falar a respeito do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana, sobre o que está acontecendo no momento atual. Né? Como foi anunciado já, o governo federal liberou um PAC para o governo estadual do Paraná, principalmente para fazer o VLP, né? Que já vai começar a ser testado na cidade entre Pinhais e Piraquara, né? Segundo a MEP, vai começar sendo feito testes lá, depois partirá o teste de Piraquara, de Pinhais, para o centro de Curitiba. O projeto inicial que é para ser feito, do VLP, será ligar o aeroporto até o centro cívico. Não se sabe se vai ser feito via Canaleto do Expresso do Boqueirão, né, que vai para o centro de Curitiba, ou se vai ser feito via Comendador Franco. Né? Vocês vão ter que fazer uma guia no meio da Comendador lá para poder passar o VLP, que seria mais rápido, né? Ele basicamente tem quase o tamanho de um biarticulado, né? Só que ele não tem elétrico, né? E para poder atender a demanda. Já é um pedido antigo, né? Para ter um tipo de sistema assim em Curitiba e região metropolitana, né? Que também teria o VLT, né? Mas ele subiu trilhos, mas o subtrilhos ele tem um custo altíssimo e para fazer a implantação dele teria que se desapropriar alguns lugares aí para poder passar os trilhos, né? E também tem a questão de quando estraga, né? Bloqueia a via. Então, em Cuiabá eles tentaram fazer isso, colocar o VLT, não deu certo, eles tiveram que vender para o governo da Bahia, que comprou o VLT deles. Então o VLP vai ser testado, né? O segundo que foi anunciado aqui vai ser mais de 200 milhões, 2,2 bilhões de reais para as obras, para a obra que vai ser feita. A princípio, segundo o diretor da MEP, esse valor não é o valor total da obra que vai ser feita para o VLP, né? Porque tem todo o custo que tem que ser colocado em implementação, o custo que vai passar para os lugares, né? A ampliação, você vai ter que de repente fazer uma ramificação, vai ter que mudar o projeto, mudar algumas ruas, né? Então tudo isso aí tem que ser analisado. E segundo informações pelo próprio MEP, diretor da MEP, isso daí tem um custo maior, que só que o governo federal não passou. Então tem que aguardar, porque senão vai ficar que nem ficou a questão do metrô em Curitiba, né? Seria um custo exorbitante na época por causa dos rios que passam por baixo da cidade, né? Então, para desviar os rios e evitar desabamentos, o custo seria enorme. Então tem que ver, aguardar, né, qual o valor final será do governo federal que vai repassar para o governo estadual do Paraná. Sendo assim, também foi repassado, né, sobre, nesse PAC do governo federal para o governo estadual, a renovação de frota de ônibus para alguns municípios, né, do Paraná, Curitiba e região metropolitana. Então ficou definido que seria novas unidades para a cidade de Sorriso, Viação do Sul, Santo Ângelo e Carreiras Porto Alegrense, de Colombo. Né. E também tem Ponta Grossa receberá 25 ônibus 06, Paranaguá 53 ônibus 06, Foz do Iguaçu 7 ônibus elétricos, e também as cidades de Toledo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Itaperuçu e Rio Grande do Sul. As cidades de Campina Grande do Sul, Itaperuçu e Rio Branco do Sul são atendidos pela empresa Aviação do Sul, a empresa Aviação do Sul com código 26. Então, isso aí vai ser comprado mais novos ônibus, né? Para renovação de frota, né? Para atender a população. E também a questão que também vai ter a licitação também na região metropolitana, que era para ser feita agora em setembro. Ou a MEP e o governo do estado não passaram nenhuma posição se vai ser feito mesmo agora em setembro, ou se eles deixaram para o próximo ano. Isso não se sabe, né? Ou todo o processo como vai ficar. Tem muitas empresas de ônibus que estão com os ônibus zeros parados nos pátios, né, e também na savana, mas tem que aguardar a definição por parte do governo do estado e da Secretaria MEP para ver quando que vai ocorrer a licitação na região metropolitana. E lembrando que depois dessa licitação na região metropolitana de Curitiba, as prefeituras vão ter que fazer sua licitação municipal. Né, por causa que hoje só tem 4 cidades aqui da região de Curitiba, região metropolitana, que tem um transporte licitado, que seria Curitiba, Campo Largo, Araucária e São José dos Pinhais. Os outros municípios da região metropolitana que não têm a licitação do transporte coletivo, as prefeituras vão ter que fazer, porque a MEP fazendo a licitação do transporte metropolitano só para interligar a cidade entre cidade e as cidades com a capital do Paraná. Então, tudo isso vai ter que ser visto pelas prefeituras, elas já tem que começar a se preparar. Eu sei que eles têm feito várias reuniões com o presidente da MEP,
né? Então tem que aguardar como que vai ficar a situação, porque a partir depois da licitação, os municípios vão ter que se responsabilizar pelas suas linhas municipais. Muitas linhas que esses municipais que são atendidos pelo governo do estado vão ter que ser atendidos pelas próprias prefeituras. Até num certo ponto fica melhor para a população quando a questão é as linhas de ônibus. Em vez de precisar ir até a Secretaria do Governo do Estado lá em Curitiba ou na MEP, na Secretaria lá no centro, pode pegar na Metrocard, né, do escritório lá, e fazer requisição para pedir aumento de linha no município, vai precisar só ir no seu próprio município e colocar lá um protocolo, né, várias pessoas fazem protocolo pedindo uma ampliação de linha, novas linhas, né, fica mais prático. O que vai depender mesmo são as prefeituras, como que elas vão trabalhar com isso após a licitação da MEP. Também tem a questão agora também que vai ter a licitação da rodoviária para São José dos Pinhais, que saiu agora. Vai ser feita a licitação da rodoviária de São José dos Pinhais. É algo antigo já que a população de São José já queria, né? Eu morei lá, o pessoal sempre quis uma rodoviária lá, né? Todos que conhecem ali a região da BR 376 ali, o pessoal fica esperando o ônibus ali naquele pontinho de ônibus no posto de gasolina. Ali que eles fazem a conexão, eles querem ter uma rodoviária própria, principalmente quando tem dias de chuva e ficar mais perto para o pessoal poder se deslocar mesmo, até mesmo pegar ônibus para o bairro onde mora, quando chega de viagem ou quando vai pegar ônibus, pegar dali mesmo. Então, a Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Urbanismo, Transporte e Trânsito, a CEMUT, informa a abertura do pregão eletrônico número 137 de 2025. A sessão para seleção de interessados ocorrerá no dia 9 de setembro de 2025, às 10 horas, via plataforma do Compra Gov. Então, as pessoas, quem tiver interesse, né, eles vão fazer lá a licitação, utilizar uma modalidade conhecida como pregão negativo, em que o critério de seleção é o maior valor ofertado como outorga, ou seja, quem paga mais para a administração municipal leva o direito do uso conforme máximo fixado de R$ 1.000. Essa modalidade tem respaldo jurídico, né? Então, foi aberto já, para fazer vai ser do lado do Terminal Central de São José dos Pinhais, né, para poder ter uma rodoviária ali. Depois vai ser definido como que vai funcionar essas linhas, né, as linhas que vão ser feitas municipais, aí as interestaduais. Então, se vai ter vinho antes de Curitiba passar por ali, ou se as linhas vão partir de São José dos Pinhais para os outros municípios ou para os outros estados. Isso vai ser definido na sequência com as empresas e também com a NTT, que é dona de todas as linhas no Brasil, ela que gerencia, então vai ter que ser feito todo esse processo. A questão também do teste da linha 1051 São Marcos. Em São José dos Pinhais está sendo feito um teste com ônibus articulado para atender a linha São Marcos. Então, já o ônibus está operando desde o início da semana, né, em substituição aos ônibus Toco que fazem a linha, né, que hoje é comandada pela BRT, do grupo Milisatur, que está fazendo o teste com esse ônibus. O outro ônibus que foi feito, que foi emprestado à aviação Perequara, no PIT, né, foi devolvido, né, a princípio foi passado que passou, né, a empresa São José adquiriu 4 ônibus do Recife, né, para poder trazer para cá, sendo que no passo dela também chegou os articulados zero. Segundo informações que foram repassadas, né, não posso dizer que é verdadeira ou não, esses 4 ônibus que tem ar-condicionado tudo, eles vão funcionar na linha para o PIT. Quando a MEP liberar todos os ônibus zero que estão nos pátios das empresas, na savana, que estão aguardando a liberação, esses ônibus é para ir para atender a linha do PIT. Então é para ter linha no PIT articulado e também, possivelmente, essa linha do São Marcos possivelmente passa, porque tem um fluxo muito grande, a São José lá tem um fluxo muito grande de pessoas da linha São Marcos. Então, tem os articulados. Tem algumas outras linhas lá que também precisaria ser feita por ônibus articulado, né, para atender a demanda. Você que mora em São José dos Pinhais e sabe que precisa de ônibus articulado, vá até a prefeitura, abra requerimento, junte-se com os outros moradores, abra requerimento pedindo que a linha seja feita por ônibus articulado, para que seja o melhor atendimento para todos do município. A questão não ter mais articulado em Araucária. Então, muito se fala sobre a questão, desde que quando foi feita a licitação do Triar, não tem mais ônibus
articulado, né? A população de Araucária, se vocês estão sentindo que tem um problema com a questão da falta dos ônibus articulados, vão até a prefeitura e abram um requerimento falando quais linhas do município precisam de volta do ônibus articulado ou que precisam articulado para atender melhor vocês. Então procure, se unam, vão até a prefeitura, procure um vereador o qual vocês têm mais apreço, vão lá e faça pedido, né? Não sei como que está o contrato, segundo uns falam que no contrato não permite ônibus articulado, que também isso aí pode ser revogado, porque tem coisas que quando tem contrato de licitação tem algo que fere o direito do consumidor. Se aquilo lá não está ali e prejudica a população, pode ser retirado e o ônibus articulado pode ser colocado no contrato sim, porque é para atender a demanda da população e do município. Então é uma prioridade, a prioridade vem antes de qualquer coisa que está escrito. Então, procurem a prefeitura local, procurem a prefeitura de Araucária e peçam para que tenha essa nova linha, né? A questão também de Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande também precisa de algumas linhas que sejam feitas com os articulados já. Então, por causa que já tem uma demanda alta em alguns bairros, né? Como todo mundo sabe, principalmente a linha Nações, a linha do Iguaçu, a linha que vem de estados, elas têm muito volume de pessoas. E também tem que ver, já começar a analisar a questão não aprisionar as pessoas nos terminais. Não só na Fazenda Grande, como em outros municípios. Tem alguns municípios da região metropolitana que eles têm linhas dos bairros para o centro de Curitiba, que vão para Praça Santos Andrade, vão para Guadalupe, né, para Praça Tiradentes, né? Então, mas já tem que ser pensado nisso, porque pode ser usado tanto no terminal do Pinheirinho como no terminal do Capão Raso. Tudo isso é questão de negociação com o governo do estado, a prefeitura e as prefeituras, tanto de Curitiba como da região metropolitana, né, para ver essa possibilidade, não aprisionamento dos passageiros, tem que fazer muitas conexões. A pessoa levanta 4, 5 horas da manhã para pegar um ônibus onde mora, para ir para o terminal, no terminal central, ou terminal onde que vai ser atendido, para ir para Curitiba, para ir para outro bairro do município, né, sendo que poderia já ser analisada a questão de ter linhas que saem do bairro para atender ir para um outro ponto. A questão do ligeirinho naturalmente poderia ficar no mesmo lugar, mas as linhas que tem muito fluxo já poderiam pesquisar a possibilidade de ter linhas de ônibus articulado que saem dos bairros para o centro de Curitiba ou para outros terminais, né, que seja mais próximo para a população poder fazer essa conexão, diminuindo assim a conexão nos terminais centrais, por causa que as pessoas já acordam muito cedo. Muitos acordam cedo para ir no terminal, tem que aguardar na fila. Muitos aguardam a fila para poder ir sentado, porque tem que ir até outro terminal e não sabe se vai ficar sentado ou se vai de pé. E tem várias pessoas que trabalham de pé o dia todo. Então, toda essa questão de humanidade tem que ser analisada, por causa que as pessoas elas saem de suas casas para ir trabalhar, né, para ter o seu sustento e também pagar o imposto municipal, o estadual e o federal. Então, que os prefeitos, o governador do estado, analisem com carinho essa possibilidade para alguns lugares onde não tem linhas de bairros saindo para Curitiba, que seja já aberta essa possibilidade de ter linhas de bairros para o centro de Curitiba ou para outros terminais na capital. A questão de mais fluxo de ônibus no ônibus Fazenda Araucária via Tatuquara. Então, assim, essa linha precisa de mais ônibus, né? Porque aumentou o trecho, aumentou também a demanda e está demandando demais. A população está precisando, está optando em ir para o terminal do SIG, do Pinheirinho, do que fazer essa linha, porque essa linha está demandando mais do que a pessoa ir para um terminal do SIG, do Pinheirinho, para ir para Araucária ou para ir para a Fazenda Rio Grande. Isso também tem que ser analisado, né, para que seja melhorado. A questão das linhas do Tatuquara. O pessoal do Tatuquara tem reclamado bastante pela mudança que a Urbs fez nas linhas do Santa Rita semidireto e o Santa Rita direto. Então, tudo isso tem que ser analisado, por causa que a população está reclamando, principalmente nas redes sociais, que o que foi feito não ficou bom, ficou ruim, ficou péssimo, ficou horrível. As pessoas perdem conexão de ônibus, né, por causa dessa mudança. Então, você que mora no Tatuquara, Rio Bonito, no Campo do Tenente ali, acesse o site da Urbs, faça sua reclamação,
abram um protocolo, né? Coloquem lá que vocês querem que a linha volte ao lugar onde estava, passe pela rua onde ela passava antes, porque vocês estão sendo prejudicados nesse lugar, né? Então, cabe à URBS resolver o problema. Então, abram um requerimento. Isso é válido também para você que pega as linhas metropolitanas. Se as linhas metropolitanas não estão dando o necessário, abra um protocolo na MEP. Se for o caso, vão até a MEP, abram um protocolo lá, façam formalmente e façam o pedido, né? Porque muitas vezes ficar só de reclamação na internet, em grupos, também não vai adiantar muita coisa. Eles têm um telefone, se não vai no site, tem o número de telefones dele lá. Eles também têm um Fale Conosco lá que você pode colocar, mas você também pode ir na MEP também pedir para que vocês tenham melhorias para os ônibus. Nas questões municipais, né, por enquanto só tem 4 municípios que têm a licitação e foram licitados. Então, se você de Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo e Araucária não está felizes com os ônibus, já pode pegar e acionar e até lá abrir um protocolo pedindo mudança nas linhas, pedir mais ônibus, ônibus se tiver com ônibus velho, pedir para colocar ônibus novo no lugar, né? E também tem a questão sobre a renovação com os ônibus elétricos. A Volvo começou a fabricar os ônibus elétricos há pouco tempo, né? Os primeiros pedidos estão indo para Goiânia, que pediu acho que 23 ônibus articulados elétricos e 5 biarticulados. Então os 5 primeiros biarticulados vão para a cidade de Goiânia, né? Que já tem super articulados elétricos da Bayer e tem um da Eletra lá. Então é uma cidade que está mais adiantada que a própria capital do estado do Paraná, onde tem a fábrica da Volvo. Então isso aí tem que ser já visto, né, por causa que eles vão fazer o eixo leste-oeste, que vai, a princípio, segundo o que o prefeito anunciou, vai ser feito com os biarticulados elétricos, assim como a nova linha do Inter 2, que também está muito enrolada as obras, né, o pessoal está reclamando bastante, que agora foi prolongado até 2027, né, o que era para ser concluído nesse ano não vai ser concluído esse ano, vai ser só em 2027, e também tem a questão leste-oeste, né, que vai ser feito. Então também a questão dos ônibus, como que vai ser feito, e a questão se vai ser adquiridos todos da Volvo, né? Vocês vão, como já foram definido, que já vai ser feito só compra com a Volvo, ou se vai ser feito uma licitação pública, como é sempre feito para os ônibus a combustão, para que as outras empresas participem, como a Yutong, que é a concorrente direta em biarticulados com a Volvo, né, que também faz ônibus elétricos, a Eletra de São Paulo, a Bide, né, a Higer, que ganhou licitação em Cascavel, né, e também tem a Hyundai, né, tem o ônibus da Jack também que está rodando, fazendo testes, para que haja uma gama maior de ônibus de concorrentes participando, né, por causa dos valores, né, para não encarecer para a população, porque um gestor compra os ônibus hoje, né, amanhã outro prefeito assume, daí tem um alto custo, desse alto custo ele vai passar para quem? Para os contribuintes passarem. Então, acompanhe as notícias, veja o que está sendo gasto, né? E vamos esperar que fique melhor o transporte. A questão também do biarticulado para Pinhais vai ter que aguardar a licitação do transporte coletivo metropolitano, né? A empresa Azul vai ter que fazer a renovação dos biarticulados para Pinhais, fazer a linha Pinhais-Rui Barbosa, né? Tem que aguardar ver como que vai ficar a situação, quais empresas vão ganhar, porque vai ser tudo feito em lotes, vai ser 4 lotes que vão atender, e quais empresas vão atender as linhas, né? E aguardar se vai ser feito com ônibus a combustão, ou a combustão, se for, vai ser só o Scania. Então, ou vai ser GNV ou vai ser elétrico, que vai atender a linha de biarticulado Pinhais Barbosa. E a questão também como que vai ser feito a questão da eletrização na região metropolitana, que por enquanto todas as renovações foram feitas com ônibus a combustão. Existe também a possibilidade do biometano, o GNV, né, para fazer essa nova modalidade de combustível para os ônibus que não poluem o meio ambiente. Então vamos aguardar a definição do governo do estado e também da secretaria e na sequência também as prefeituras locais de como cada uma vai fazer com as mudanças do ônibus a combustão para o ônibus a biometano, elétrico e a hidrogênio. Então vamos aguardar e ver quanto que vai ficar e quanto que vai custar para a população, né? Já está tendo problema para resolver com os cartões, que a Uber está tendo que ver o que aconteceu, e para que isso não pese na hora das pessoas pagarem o Vale Transporte e utilizar o sistema público de transporte. Então, Deus abençoe a todos, uma ótima quinta-feira e até a próxima.